Fala, torcedor, bem-vindo ao Alternativa Esportes Opinião. A gente sabe que o torcedor carioca tá morrendo de saudade do futebol. Na semana passada, a gente trouxe uma análise do começo de Brasileirão de Botafogo e Flamengo. Hoje é a vez de Fluminense e Vasco, então vem com a gente! Viu o outro episódio, vamos deixar o link na descrição do vídeo. Não percam! Vasco e Fluminense vão iniciar a trajetória do Campeonato Brasileiro buscando surpreender. Há um consenso geral entre os analistas que eles não estão entre os favoritos, mas um bom começo pode mudar suas expectativas na competição. Por outro lado, se o cenário inicial for ruim, o efeito pode ser devastador. Então vamos lá! Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e, claro, quando acabar o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. De uniforme novo, o Vasco deveria começar o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Entretanto, como o Alviverde chegou à final do Campeonato Paulista, a CBF adiou o jogo. Então a estreia será contra o Sport, aqui no Rio. O Vasco, que no Campeonato Carioca foi uma grande decepção. Em nenhum dos dois turnos o clube conseguiu chegar às semifinais. De acordo com o técnico Ramon, a maior virtude do Cruz Maltino é ser um time aguerrido, com prazer de jogar. Sobre o elenco, o presidente do clube, Alexandre Campelo, promete mais 2 ou 3 reforços para compor o grupo, já que nesse ano de pandemia haverá uma grande maratona de jogos. O Vasco deu sorte, pegaram um dos melhores elencos logo de cara, que talvez pudesse vir embalado pelo título paulista não seria o melhor cenário para a estreia. Em vez disso, o gigante da colina pega o Sport, que é candidato a brigar para não cair, e aqui vale um detalhe. O Sport ficou brigando no quadrangular para não cair no estadual pernambucano, que é um campeonato bem frágil. Imagina então no Brasileiro. O que você acha, Romulo? Dani, o Leão começa o Brasileirão em processo de reorganização de equipe. A equipe pernambucana tem o menor orçamento de todos os clubes na competição. Jogando na elite do futebol brasileiro, o rubro-negro vai precisar evoluir rapidamente. Inclusive, o técnico Daniel Paulista, que joga num 4-3-3 com 2 volantes e um meia e 3 atacantes, considera imprescindível a evolução para o sucesso do clube. Vale ressaltar que há uma variação nesse esquema para um 4-2-3-1, quando o clube quiser preencher mais o meio de campo. Depois o Vasco pega o pressionado São Paulo. O time do técnico Fernando Diniz foi eliminado ainda nas quartas de final do Paulista pelo Mirassol, que perdeu 18 atletas durante a pandemia do novo coronavírus. O time do interior remontou o elenco às pressas e contou com as falhas defensivas para eliminar o tricolor em pleno Morumbi. O segredo para o Vasco vencer é ser eficiente. Em geral, o São Paulo desperdiça muitas oportunidades e tem um sistema defensivo exposto ao ataque inimigo. O Ceará vai confiante pela surpreendente vitória na Copa do Nordeste. Nesta campanha, o Alvinegro eliminou os favoritos Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, e o Bahia, do treinador Roger Machado. O grande destaque do time de Guto Ferreira é o veterano goleiro Fernando Praz, ex-Vasco e Palmeiras. E os pontas são perigosos, normalmente eles flutuam nas costas dos laterais adversários e conseguem jogadas eficientes. Essa partida mostrará como o Vasco jogará fora de casa contra adversários médios. Logo depois, uma partida duríssima. O Vasco pega o Grêmio e terá que jogar muita bola para não deixar escapar pontos em casa. O Grêmio não vence o Brasileirão desde 1996, portanto, falta esse título para o técnico Renato Gaúcho, que virá sedento para levantar mais um caneco. Renato vem com moral. O Grêmio não perde um Grenal decisivo faz 5 anos. O problema será perder o seu principal jogador. Everton Cebolinha deve de fato acertar sua transferência para o Benfica. Vamos ver como o Renato vai recompor a equipe e reencontrar os substitutos para essa perda. A quinta partida será contra o Fluminense. E Rômulo, nesse clássico o Vasco costuma levar vantagem, embora no Cariocão desse ano a vitória tenha ficado com o Fluminense por 2-0. Dani, essa vitória marcou a quebra de um longo jejum no clássico. O Flusão não venceu o gigante da colina há 10 partidas. Nesses 10 confrontos, terminaram com 7 vitórias do Vasco e 3 empates. O Fluminense começa motivado pelo desempenho dos 3 jogos finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O jogo da final da Taça Rio e os 2 jogos decisivos do Campeonato Carioca. Muitos pensaram que o Fluminense seria atropelado. Pois é, não foi. E mostrou que pode ser uma boa surpresa no Campeonato Brasileiro. Principalmente se o técnico Odair Hellmann
continuar evoluindo a dinâmica ofensiva do time e, é claro, apresentar alguns reforços para qualificar o elenco. Até agora, o grande destaque do time é a coletividade, já que o time ganhou estrutura tática com pouco tempo de trabalho e vem evoluindo. Nenê e Evanilson vivem boas fases. E Rômulo, de todos os clubes cariocas que analisamos, o Fluminense tem a tabela mais complicada. Para dizer a verdade, só tem pedreira. A primeira partida do Tricolor será contra o Grêmio, fora de casa. E esse confronto, ano passado, traz boas lembranças ao torcedor tricolor. O Fluminense ganhou a partida por 5-4 num jogaço. Mani, eu me lembro, de fato essa partida entrou para a história. A loucura foi tamanha que o Clube das Laranjeiras saiu perdendo por 3-0 com apenas 21 minutos de jogo. E foi buscar com Ione Gonzalez nos acréscimos o gol decisivo. Foi de fato uma das melhores atuações do Fluminense sob o comando do ex-técnico Fernando Diniz, que depois deixou o clube na zona de rebaixamento. Rômulo, depois o Tricolor faz 2 partidas seguidas no Rio, contra Palmeiras e Inter. Contra o Palmeiras o duelo vai ser disputado. Apesar do elenco qualificado, o clube paulista tem dificuldade na criação de jogadas. O técnico Vanderlei Luxemburgo vem apostando mais nos garotos, Patrick de Paula e Gabriel Menino, do que nos experientes Lucas Lima, Scarpa e Bruno Henrique. Se o Verdão jogar o futebol da reta final do Paulista, existe uma boa possibilidade do Fluminense confirmar os 3 pontos jogando em casa. O segundo confronto em casa será contra o Inter e deve ser um jogo ainda mais difícil. Hoje, o time do técnico argentino Kudê tem mais intensidade. Antes da paralisação por causa da pandemia, o Colorado apresentou um jogo de primeira categoria, com bastante competitividade, vencendo os duelos contra a Universidade do Chile na segunda fase da Libertadores e o Tolima na terceira fase da Libertadores. Na fase de grupos, ganhou com facilidade da Universidade Católica e empatou o Grenal. Inclusive, vale destacar que o Inter não levou nenhum gol na competição nesses 6 primeiros jogos. Portanto, dá para perceber que se trata de um time sólido. Aí, 2 jogos longe dos seus domínios. O primeiro contra o Red Bull Bragantino. A tendência é um jogo encardido. O adversário fez um bom campeonato paulista e conquistou na última terça-feira o troféu do interior. O técnico Felipe Conceição garante que encontrou uma filosofia definida. Segundo ele, o time é agressivo e busca sempre o gol. Outro ponto interessante é que o treinador não pediu reforços. Nas últimas entrevistas, ele diz que o grupo jovem e homogêneo que ele tem é o suficiente para encarar o brasileiro desse ano. Na quinta rodada, o Flu vai à Arena da Baixada pegar o atual campeão paranaense, o Atlético. Dani, mesmo tendo sofrido uma forte reformulação em 2019, após as saídas de Bruno Guimarães, Marcelo Cirino e Marco Ruben, o Furacão continua com a incrível média de 6 títulos em 3 anos. O Atlético conta com um trio poderoso. Bissoli, Nicão e Pedrinho, cada um marcou 6 gols no estadual. Torcedor, assim termina a série da análise da expectativa da tabela inicial dos times do Rio. Agora é só torcer. Obrigado por assistir. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. E claro, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, dar o like para ajudar no nosso trabalho e claro, compartilhar com todo mundo. Até uma próxima. Valeu!